Quando pensamos em automobilismo, motores e hegemonia, um dos nomes que quase sempre aparecem de imediato é a Cosworth. A empresa britânica produziu um motor que se destacou nos anos 70 pelo seu domínio e hegemonia no grid da Fórmula 1. O Cosworth DFV de 3 litros organizado em V era praticamente obrigatório para as equipes que desejavam sucesso, e quase todo o grid já havia comprado e utilizado o equipamento. Dado o sucesso na competição mundial, os americanos da IndyCar também desejavam aproveitar as vantagens do motor, e para eles foi desenvolvido o DFX, uma versão turboalimentada que destruiu a concorrência da categoria, gerando um domínio tão grande quanto o visto na Fórmula 1. A empresa fundada pela dupla Mike Coast e Kate Duckworth era um pouco diferente dos outros fornecedores de motor. O motor DFV foi criado pela empresa em conjunto com a equipe Lotus de Fórmula 1, um caso já explicado aqui no canal. Estreando na categoria em 1967, o motor teve 155 vitórias entre os anos de 67 e 85 na categoria, mas desde cedo a empresa percebeu a sua superioridade. Com o apoio da Ford, a Cosworth não se limitava a fornecer seus equipamentos apenas para os campeões da Lotus, e isso inicialmente aconteceu por motivos além do dinheiro. Percebendo que sua reputação poderia ficar manchada na Fórmula 1 devido à total superioridade perante a concorrência, a empresa entrou em acordo com a Lotus e decidiu vender os seus motores V8 para qualquer equipe do grid que desejasse tê-los. Simples e de fácil operação, os Cosworth DFV se tornaram o padrão da categoria, com equipes grandes e pequenas utilizando o mesmo motor eficiente que os gigantes utilizavam. Com preços bem acessíveis, os motores equipavam times como a Shadow, a Copersucar, Ligier, entre outros. Em certos momentos, praticamente o grid todo empregava o motor, e em alguns anos todas as vitórias foram de carros com motores DFV. O sucesso do motor na Fórmula 1 acabou inspirando John Barnard, que em 75 era engenheiro júnior da McLaren. O britânico era responsável por desenvolver as asas e suspensões do modelo M16C, utilizado nas corridas da USAC, competição que conhecemos hoje como IndyCar. Barnard chamou a atenção de Veljko Miletic e Parnelli Jones da equipe VPJ, e os dois chamaram o engenheiro para trabalhar nos chassis utilizados nas competições americanas, especialmente na F5000 e na USAC. Na época, as regras para a utilização dos turbocompressores na Indy era coisa de louco. Não haviam limites para a pressão do turbo, mas em 76 as regras foram alteradas. O consumo de combustível seria restrito a 1,8 milhas por galão, o que comprometia o desempenho dos motores. Pior seria para os usuários do motor Offenhauser, um equipamento já velho e que não tinha lá mais espaço para atualizações e melhorias significativas. Foi nessa mudança que entrou o nome de Barnard. O engenheiro sugeriu a Miletic a utilização dos mesmos motores Cosworth utilizados na Fórmula 1. Empolgados com a possibilidade, ele e Parnelli decidiram embarcar na ideia e passaram a bancar as modificações que possibilitariam a instalação de um turbocompressor no motor. Para isso, foram instalados de tudo um pouco: novos coletores de admissão, pistões, bomba de óleo, entre outros. Além disso, uma válvula de alívio também foi instalada, coisa que o motor original não tinha, já que era aspirado. A preocupação do trio era não só em aumentar a potência do equipamento em pelo menos 200 cavalos, mas também em fazer isso sem perder a confiabilidade pela qual o motor era conhecido. A equipe, que também contava com Larry Slutter e Takeo Hirashima, chegou a ir atrás do pessoal da Cosworth atrás de algum apoio oficial dos fabricantes. Mesmo com um bom trabalho, os britânicos recusaram a proposta. Para eles, os americanos eram idiotas por tentar fazer uma versão turboalimentada do DFV. Devido a isso, o apoio na época nunca veio, e os americanos acabaram precisando comprar tudo que precisavam à parte. Segundo Barnard, a equipe gastou mais de $100 mil apenas com pistões. Então não, o motor originalmente não teve influência da Cosworth, a fabricante. Kate Duckworth detestava o uso de sobrealimentação, então a recusa de certa forma não foi à toa. Mesmo com o sonoro não recebido pelos americanos, o trabalho no motor adaptado permaneceu seguindo em frente, e os resultados pareciam promissores. O chassi VP-J6B desenvolvido pela equipe era mais compacto se comparado aos McLaren e aos Eagle, e essa característica casava bem com o motor. Na etapa de estreia do novo modelo, a Wanser conseguiu um quinto lugar na corrida realizada em Phoenix, no Arizona, ainda em 75. No ano seguinte veio a primeira vitória. Ainda em 76, duas novas vitórias, dessa vez em Milwaukee e novamente em Phoenix, colocavam o motor no mapa do sucesso. Só depois das primeiras vitórias que os britânicos se convenceram que o equipamento era bom, e só a partir dali que eles passaram a oferecer suporte.
O curioso dessa situação é que esse suporte não veio de forma amigável. A equipe VPJ queria ser a distribuidora norte-americana dos motores, tanto que Kate Duckworth foi convidado da equipe durante a primeira vitória do motor em Pocono. Ao invés de aceitar a oferta da equipe, Duckworth decidiu se aproximar de Slaughter e Hirashima em segredo, oferecendo trabalho a eles em troca do que sabiam sobre o equipamento. Dessa forma, a Cosworth pôde colocar as mãos nos planos do motor e com eles a empresa construiu instalações em Torrance, na Califórnia, para produzir a versão DFX do equipamento. A forma como a empresa se aproximou dos funcionários foi encarada como um ato desleal da Cosworth, mas mesmo assim a VPJ decidiu não processar os britânicos. A equipe americana ainda contava com o apoio oficial dos britânicos, uma parceria que infelizmente nunca veio. E isso foi fatal para a equipe, que devido aos gastos excessivos nunca se recuperou, falindo anos depois. Para Barnard, Velko Milicic e Parnelli Jones nunca receberam os créditos devidos pelo desenvolvimento do DFX. Sem a equipe VPJ, o motor finalmente recebeu a nomenclatura oficial. Com a mesma configuração V8 em 90 graus da Fórmula 1, o motor tinha 2,65 litros de volume e produzia 700 cavalos em sua versão original. Com atualizações, o motor DFX chegou a produzir 1000 cavalos. Com bloco em liga de alumínio, o motor pesava 150 kg e empregava um único turbo, produzido pela própria Cosworth. Os kits de motor e as peças de reposição eram produzidas na Inglaterra e eram só então enviadas para os Estados Unidos, onde os motores eram montados. Não demorou muito e o equipamento logo mostrou que era superior aos utilizados pelo restante do grid, acabando de forma imediata com o domínio dos Offenhauser. O uso foi tão intenso que praticamente todo o grid utilizava o motor, espelhando o mesmo domínio que a sua versão aspirada teve quando estreou na Fórmula 1 no início da década. Em 1977, 8 de 14 corridas da Ozaki foram ganhas por carros de motor DFX, e Tom Sniva conquistou seu primeiro título com um Penske de motor DFX. Nas 500 milhas de Indianápolis, o piloto superou pela primeira vez a marca de 200 milhas por hora na soma de 2 voltas, fazendo a pole. No período entre os anos de 77 e 87, o motor foi corresponsável por 12 vitórias em campeonatos e 10 nas 500 milhas, todas vencidas em anos consecutivos. De todas essas vitórias, a Penske levou 7 títulos com pilotos e 5 vitórias em Indianápolis. Em determinado momento da categoria, o DFX venceu 81 vezes de forma consecutiva, e no total o motor obteve 153 vitórias. Os motores Cosworth permaneceram dominando a categoria até 1987, quando a GM liderou um projeto de um motor V8 junto da Yulmor. O novo motor Yulmor Chevrolet Indy V8 não só desbancou a Cosworth, ocupando toda a primeira fila das 500 milhas daquele ano, como também impediu os britânicos de ocupar a primeira, segunda ou terceira posições no resultado final. A vitória de Rick Mears em Indianápolis e o título de campeonato de pilotos para Denny Sullivan deixaram claro que a era dos DFX estava acabando. A Cosworth decidiu reagir e, com a ajuda direta da Ford, desenvolveu a versão DFS em 89, que era basicamente uma evolução do modelo DFX inspirada nas atualizações que estavam sendo empregadas nos Cosworth da Fórmula 1. A série de modificações implementadas no motor incluíam a diminuição no curso dos pistões e revestimentos em alumínio Nicasil, que já eram adotados nos motores DFY desde 83. Os motores atualizados foram inicialmente utilizados por apenas 2 equipes na sua primeira temporada, a Krakow Racing, de Bobby Rahal, e a Dick Simon Racing, de Arie Luyendyk. Mesmo com o esforço da Cosworth, os motores não se mostraram capazes de enfrentar os novos motores Yulmor. Os carros equipados com o DFS largaram entre os 10 primeiros da Indy 500 naquele ano, mas ambos precisaram abandonar devido a quebras no motor. Durante o ano, apenas Bobby Rahal conseguiu vencer, uma única vez em Meadowlands. Ao fim da temporada, a Krakow Racing se juntou a Galles e com isso deixou o projeto do DFS. No ano seguinte, o desenvolvimento do motor continuou com Scott Brayton e com Dominic Dobson, mas o desempenho do ano anterior se repetiu e ambos não conseguiram bons resultados. Nos 2 anos seguintes, algumas equipes ainda insistiram na utilização do motor, mas nenhum ganho foi obtido por elas. O programa de desenvolvimento acabou em 92, quando a Cosworth decidiu recomeçar o projeto do zero, desenvolvendo os motores de especificação XD, XB, XF e XFE, encerrando de vez a linha de sucesso que havia começado com os DFV. Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre Fórmula 1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!